Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é as 4 primeiras bolas no jogo de tênis. E para isso a gente vai gravar agora, a gente vai para a quadra, para que lá eu consiga exemplificar um pouquinho melhor o que significa isso. Beleza? Bora lá! As 4 primeiras bolas no jogo de tênis tratam do saque, da devolução de saque, da primeira bola do sacador e da primeira bola do devolvedor logo após a devolução. Essa é uma estatística que ela vem sendo muito estudada e utilizada pelos principais treinadores do mundo. As estatísticas elas oferecem um outro ponto de vista sobre o que é importante no jogo de tênis. E foi percebido através desses estudos que as 4 primeiras bolas são fundamentais para que os jogadores consigam ganhar mais partidas de tênis. Então, como são contabilizadas essas 4 bolas? As bolas sempre são contadas quando elas vão dentro, ou seja, se eu acerto o saque e o meu devolvedor joga a devolução para fora, então eu acertei o saque e ele não acertou a devolução, então é um ponto de uma bola. Se eu acerto o saque, ele acerta a devolução e eu jogo a minha primeira bola depois de sacar para fora ou na rede, é um ponto de 2 bolas. O saque foi dentro, a devolução veio dentro e a minha bola foi para fora. Se eu acerto o saque, o devolvedor coloca a devolução, eu acerto a minha primeira bola e ele erra a primeira bola após a devolução do saque, é um ponto de 3 bolas. E assim por diante. Então sempre são contabilizadas as bolas que vão dentro. Então se uma dupla falta, ele não chega a entrar nessa estatística, porque não chegou nenhuma bola aí dentro, então é um ponto de 0 bolas. Um erro de devolução é um ponto de 1 bola, um winner de primeira bola após o saque, devolução e o winner é um ponto de 3 bolas e assim por diante. Então nesse vídeo eu vou apresentar para você algumas estatísticas e estratégias e táticas para a gente utilizar no início dos pontos, nessas 4 primeiras bolas. Como jogar com essas 4 primeiras bolas, como levar essa estatística a nosso favor, como a gente se tornar um jogador mais eficaz, entendendo essa estatística, entendendo como utilizar isso ao nosso favor. Então esse é o propósito do vídeo. Não é um vídeo de técnica, não é um vídeo que ensina como sacar, como devolver, mas é um vídeo que te ensina a pensar o que você quer fazer com o saque, o que você quer fazer com a devolução e com a primeira bola e assim por diante. Então, por que é importante eu entender essas 4 primeiras bolas? Perceber o que acontece nesse momento dos pontos? Porque 70% dos pontos terminam em menos de 4 bolas. Pode parecer uma estatística fora da realidade, mas não é. 70% dos pontos terminam em menos de 4 bolas. Saque, erro de devolução. Saque, devolução, erro de primeira bola do sacador. Saque, devolução, primeira bola do sacador, primeira bola do devolvedor e erro do sacador, que é um ponto de 4 bolas. Ou seja, 70% dos pontos terminam aí. E a grande maioria dos pontos, desses pontos, é saque e erro de devolução. O ponto de 1 bola é o ponto que é mais frequente, que acontece mais vezes durante um jogo de tênis. Em todos os níveis, não só no tênis profissional, mas também no tênis amador, no tênis infanto-juvenil, tênis adulto, no tênis kids. Né? Então, desde os 10, 12 anos, já existe uma porcentagem ali acima de 60%, que ela vai subindo à medida que vai passando o tempo e ela chega proximamente a 70% dos pontos com menos de 4 bolas. Depois desses pontos de 4 bolas, 20% dos pontos duram entre 5 e 8 bolas. É um ponto que tem um pouquinho mais de troca de bolas. E somente 10% dos pontos tem mais do que 9 trocas de bola. Ou seja, a grande maioria dos pontos não é aqueles pontos cinematográficos com 40, 50 trocas de bolas. Mas sim, são os pontos não tão bonitos. Às vezes saque, devolução, winner, saque, devolução, erro de primeira bola, saque e erro de devolução. É assim que acontece a maior parte do jogo de tênis. E as pessoas muitas vezes, hoje em dia que você consegue entrar no YouTube e procurar os highlights das partidas, quais pontos você vai ver? Os pontos mais bonitos, pontos mais longos, os pontos mais bem jogados, as passadas espetaculares na corrida. E eles vão cortar esses pontos que é um saque e um erro de devolução, porque não são pontos tão bonitos,
mas é aí que são decididas a maioria das partidas. Então, por que você deve investir tempo de treino nessas 4 primeiras bolas? No saque, primeira bola, devolução e primeira bola. Porque, como eu disse, 70% dos pontos terminam dessa forma e existe uma outra estatística muito interessante que é a seguinte: 90% das vezes, quem ganha mais pontos entre 1 e 4 bolas acaba saindo vencedor da partida. Ou seja, o jogador que é mais eficaz nesses pontos mais curtos entre 1 e 4 bolas acaba sendo 90% das vezes o vencedor da partida. Então eu deveria focar mais tempo treinando isso, porque é isso que decide a maioria dos jogos. E a gente vê muitas vezes o contrário, né? Treinos com longuíssimas trocas de bola, não que não seja importante, o atleta tem que ter a consistência para trocar ali 50 bolas sem errar, acertar, trocar 20, 30 slices cruzados ali com o parceiro, ele tem que conseguir fazer isso. Mas ele tem que dar também muita atenção a essas 4 primeiras bolas. Porque caso ele não dê, ele não vai estar se preparando bem. Ele vai estar treinando uma coisa e na hora que ele for jogar, a realidade é completamente outra. Então a gente tem que tentar se preparar para o que a gente vai encontrar nos jogos, nas competições. E não o contrário. Eu não posso... É a mesma coisa eu tentar, na hora que eu estou treinando, eu querer acelerar todas as bolas, com tudo. Pá, só porrada na bola. E na hora do jogo eu vou chegar para competir, eu fico ali só passando bola. Também não é o ideal. O ideal é que a gente sempre consiga encontrar um equilíbrio entre ser agressivo e ser consistente. Então, tanto nos treinos quanto nos jogos, a gente tem que buscar um pouco de agressividade, mas sem perder consistência. Da mesma maneira, a gente utilizar essa estatística. Então, se eu treinar mais vezes saque e primeira bola, devolução e primeira bola, ou saque e devolução, eu vou estar um pouco mais bem preparado para a hora que eu for competir. Porque todos os pontos no tênis tem saque e tem devolução. Então, são os golpes potencialmente mais importantes do tênis. Então isso tem que ser treinado mais vezes para que você consiga estar mais bem preparado na hora de competir. Existe um senso comum que no saibro existem muito mais trocas de bola. As estatísticas provam que isso não é verdade. Nos últimos Grand Slams, o número de trocas de bola, a duração dos pontos foi exatamente a mesma, tanto na quadra de saibro quanto na quadra rápida. E isso é uma estatística que ela às vezes é até chocante. Porque a gente tem a ideia, como a quadra de saibro é um pouco mais lenta, a gente tem a ideia que acaba tendo mais trocas de bola. A gente lembra daqueles grandes jogadores de saibro que jogavam lá atrás, dando bastante spin, jogadores espanhóis, argentinos, os grandes saibristas, né, da história. A gente tem isso na nossa cabeça, só que a realidade é diferente. A realidade é que os pontos duram a mesma coisa, tem o mesmo número de troca de bolas do que na quadra rápida. E isso não difere muito da grama. A grama, os pontos duram ligeiramente menos, mas é muito pouca coisa. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho que buscar ser agressivo jogando na quadra rápida, eu preciso buscar ser agressivo também jogando no saibro. E tendo uma boa porcentagem. Não adianta também eu querer ser agressivo e perder a minha consistência. Ou seja, sempre encontrando um equilíbrio entre agressividade e consistência. E existem formas de você tentar ser mais agressivo, seja com saque, seja cortando o tempo, seja acelerando um pouco mais a bola, seja mudando a direção, seja indo mais para frente, pressionando, se posicionando mais à frente e pressionando um pouco mais seu adversário. Todas essas são maneiras de ser mais agressivo. Mas isso é fundamental que a gente consiga também no saibro e em todos os níveis. Muitas vezes nos jogadores mais amadores, o jogador que troca um pouco mais de bolas acaba levando vantagem. Mas essa troca de bolas, a consistência dele é maior, normalmente não na troca de bolas em si, mas ele tem uma maior consistência para iniciar os pontos. Ele consegue cometer menos erros nessas 4 primeiras bolas. E isso acaba fazendo a diferença. E eventualmente uma bola ou outra, ele acaba numa troca mais longa, ele acaba ganhando os pontos. Mas o grande segredo está em conseguir ser consistente nessas 4 primeiras bolas. Conseguir iniciar bem os pontos com um bom saque, uma boa primeira bola, ou uma boa devolução e uma boa primeira bola. E dessa maneira, sim, a gente vai conseguir ser muito mais eficaz na hora de jogar e assim, consequentemente, a gente vai ganhar muito mais partidas.
Então existem algumas combinações ou padrões táticos que os jogadores trabalham e treinam para que eles consigam iniciar os pontos de uma maneira um pouco mais efetiva. E uma dessas maneiras é, por exemplo, eu buscar, na hora que eu vou sacar, eu conseguir fazer, por exemplo, saque aberto e pegar minha primeira bola na sequência de forehand para o lado oposto, para o lado aberto da quadra. Então, aqui do lado da vantagem, eu saco aberto, busco que essa bola volte mais ou menos na região do centro aqui e eu consigo me inverter e pegá-la de direita para pegar meu adversário na corrida. Essa é uma ótima combinação. Uma outra combinação aqui, por exemplo, é um saque aberto aqui na vantagem e daí a primeira bola eu tentar pegar de forehand do lado oposto. Da mesma maneira eu pego meu adversário na corrida para aquele lado. Então, os jogadores profissionais, em praticamente 70% das vezes, eles utilizam o primeiro saque aberto, seja do lado do iguais ou seja no lado da vantagem. E aproximadamente também 70% das vezes eles batem a primeira bola de forehand após o saque. Ou seja, eles aproveitam o saque com o golpe mais potente deles, que é o forehand. Então eu tenho que buscar maneiras, principalmente se o meu forehand for melhor que o meu backhand, de conseguir sacar e bater a primeira bola de forehand. E de preferência, se eu tiver a oportunidade, mudar a direção, fazendo meu adversário se deslocar e assim aumentando a chance dele cometer um erro não forçado. Uma outra maneira, uma outra combinação que eu posso tentar fazer é saque no corpo, no iguais, né? Às vezes, principalmente quando o adversário está devolvendo de dentro da quadra, não lá de trás, sacar no corpo, para que essa bola flutue um pouquinho e eu tenha tempo também de me inverter ou me posicionar bem e pegar a primeira bola de forehand, seja mudando a direção para o outro lado, ou seja, batendo uma bola ali no contrapé. Apesar de que a primeira opção é melhor, sempre que eu puder mudar a direção, é uma opção um pouco mais vantajosa. E da mesma maneira, aqui do lado da vantagem, eu consigo sacar no corpo e buscar jogar a primeira bola de forehand. Muitas vezes a primeira bola de forehand no backhand do devolvedor. Então isso impossibilita ele de me atacar. Fica um pouco mais difícil para ele me atacar. Então eu consigo comandar o ponto um pouco melhor. Mesmo que eu não defina o ponto na primeira bola após o saque, eu consigo ter o comando do ponto de direita. E algumas outras combinações são saque fechado aqui no iguais e primeira bola de forehand cruzado, porque quando eu saco fechado, saquei aqui no iguais fechado, eu estou jogando meu adversário em direção ao centro da quadra. Se a bola volta aqui, aí sim eu pego ele no contrapé do lado do iguais ali. E desse lado aqui, do lado da vantagem, eu posso sacar fechado e buscar pegar essa primeira bola de forehand no backhand dele. Ou seja, o meu saque força ele para o centro e daí eu me inverto e jogo essa bola com peso no backhand dele. É uma outra boa maneira de começar os pontos. Então, se eu for jogar, se eu conseguir ter essas combinações e saber, ter treinado isso e saber o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, fica muito mais fácil na hora que eu vou jogar. No segundo saque é muito mais complicado eu conseguir definir onde vai voltar essa devolução. Normalmente as devoluções de segundo saque, os devolvedores agridem um pouco mais. Então, às vezes eu não vou ter a primeira bola na minha mão. Então, até por esse motivo, eu tenho que jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque, para que eu consiga comandar um pouco mais os pontos nos meus games de saque e assim eu corra menos riscos de perder o saque, de ter o saque quebrado. O que acontece muitas vezes é que os jogadores eles vêm sacar e arriscam muito, erram uma bola aqui, uma bola ali, uma dupla falta, um ponto que o adversário jogou bem, ele já quebrou o saque. Então eu tenho que tentar combinações para que eu aumente a probabilidade de eu manter meus games de saque, de eu confirmar meus games de saque. E não que eu entre ali e seja uma loteria cada game de saque. Então por isso eu preciso estabelecer padrões. O que eu quero fazer com o saque? O que eu quero fazer com a primeira bola? Qual é o golpe mais forte do meu adversário? Qual é o buraco ou o golpe um pouquinho mais fraco que ele tem? Ele se move bem? Ele tem dificuldades para se movimentar? Ou ele é um jogador muito rápido que chega em todas? Então tudo isso eu tenho que levar em conta na hora de montar a minha estratégia e assim ter as decisões táticas na hora que eu for jogar os pontos.
Muitas vezes acontece também das coisas não saírem como planejado. Então na minha cabeça eu tô, vou sacar aberto, a bola vai voltar curta no centro e eu vou atacar do outro lado. Só que às vezes eu vou sacar aberto, o adversário lê onde eu vou sacar, ou eu estou repetindo o saque muitas vezes no mesmo local, e eu recebo uma devolução aqui no pé, ou uma devolução rápida um pouco mais nos cantos, ou o adversário devolve e vem para a rede, ou seja, acontecem muitas coisas diferentes. E nessa hora eu tenho que conseguir reagir rápido, eu tenho que ter também um padrão de defesa. Então, por exemplo, a minha ideia é sacar aberto do lado do iguais e pegar a primeira bola de forehand para o lado oposto. Mas às vezes eu saco aberto e ele devolve uma bola rápida no meu backhand. Então muitas vezes essa bola de backhand eu vou acabar jogando ela cruzada, mas sem mudar tanta direção, um pouco mais centralizada, uma bola mais de troca, uma bola um pouco mais de defesa, né? Da mesma maneira, se eu sacar aberto, ela volta uma boa devolução cruzada, muitas vezes é difícil eu arriscar essa bola aqui já mudar a direção na paralela. Então, se ela volta rápido aqui, eu jogo ela cruzada, que é uma escolha muito mais segura. Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um plano para o que eu quero fazer, mas eu tenho que conseguir reagir caso a situação não apareça, ou caso apareça uma situação diferente. E isso é muito parecido com o que acontece no segundo saque também. Tem jogadores que devolvem muito bem, então a gente tem que variar um pouco o segundo saque, a velocidade, o efeito, a colocação, conseguir sacar com boa profundidade, que é um ponto que às vezes as pessoas não prestam tanta atenção, porque isso dificulta um pouco mais o devolvedor a atacar a gente. Mas mesmo assim ele vai encontrar boas devoluções, e nesses momentos eu tenho que fazer o quê? Conseguir me defender e ficar vivo no ponto para eu ter uma oportunidade mais para frente no ponto de tomar o comando. E não eu me programar antes do ponto para fazer uma determinada coisa, e se essa coisa não acontece, se a bola não volta do jeito que eu quero, eu me perder totalmente e sair do jogo. Porque daí eu que vou começar a dar muitos pontos seguidos de graça para o meu adversário. Aí fica um pouquinho mais complicado. Então é importante que a gente tenha um padrão, que a gente queira exercer esse padrão o máximo possível de vezes, mas caso eu não consiga, que eu também consiga reagir e tenha soluções ali de emergência para eu continuar vivo nos pontos e cometendo menos erros. Então, quando que é melhor eu arriscar uma jogada diferente? Porque se eu faço sempre a mesma coisa, meu adversário ele também vai se adaptando, ele percebe o meu padrão. Se ele for um jogador esperto do outro lado, ele já vai saber onde eu saco, onde eu pego a primeira bola. Tem que variar um pouco isso para deixar ele um pouco confuso, porque senão o jogo começa a ficar confortável para ele, né, para o meu adversário. Então, em que momentos que eu posso arriscar um pouco mais? Eu posso tentar para um ace de primeiro saque, tentar surpreender ele com um saque voleio, caso esse não seja o meu primeiro padrão, né, meu padrão de jogo principal. Mas que momentos que eu posso variar para expandir um pouco o meu adversário, tirar o ritmo do meu adversário. O ideal é que o jogador faça isso quando ele tiver um pouco mais de folga no placar. O placar tiver um pouco mais favorável para ele, e daí sim ele tem um pouquinho mais de folga para fazer. Porque muitos jogadores, eles acabam fazendo o contrário. Na hora da pressão dos pontos mais importantes, eles acabam querendo ir para o ace, querendo fazer um saque voleio, achando que eles são corajosos. Eu tenho muita coragem, na hora que eu mais preciso eu arrisco e vou com tudo. Só que isso não é ter coragem, isso na verdade é ter medo, porque a coragem é você fazer um padrão e jogar o ponto, principalmente esses pontos importantes, e não fugir da responsabilidade rápido. Então é muito a chance de eu acertar, de eu arriscar num 4x4 30 iguais, um ace no primeiro saque e acertar, se eu não sou um jogador que dou muitos aces, a chance é muito pequena. Então eu vou acabar jogando o ponto talvez mais importante do set com o meu segundo saque. E daí as estatísticas já dizem que é 50-50, mais ou menos, né? Então eu já perco a vantagem do saque. Então eu tenho que arriscar um pouco mais, variar, quando o placar está mais a meu favor. Tá 3-1, 40-0, eu estou jogando toda hora de trás, vou colocar um primeiro saque na esquerda do meu adversário e vou subir a rede, tentar fazer um voleio na quadra aberta. Muitas vezes vai dar certo, ou muitas vezes eu vou até assustar o meu adversário, ele vai arriscar a devolução e vai jogar para fora. E no ponto seguinte, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas no ponto seguinte volta para o padrão.
volta, joga o simples de novo, outra vez. Daqui a pouco, durante a partida, você vai ter uma outra oportunidade muito boa de arriscar e fazer alguma coisa diferente. Mas a gente tem que entender e sempre jogar com o placar. Então tem games que são mais importantes, tem pontos que são mais importantes, são pontos mais decisivos. Então normalmente esses pontos mais importantes são os pontos de game, então 40-30, 30-40, 40-15, 15-40, os pontos que levam a ponto de game, ou seja, 30 iguais, 30-15, 15-30. Esses pontos normalmente são os pontos mais importantes. Então nessa hora eu vou tentar jogar dentro de um padrão, um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais dentro do que eu sei fazer. Cauteloso eu digo no seguinte sentido, cauteloso no sentido de jogar dentro do meu padrão. Se eu sou um jogador de 2 metros e o meu padrão é sacar e ir para a rede, eu vou, nas horas importantes, eu vou sacar e ir para a rede. Se eu sou um jogador de 1,70 m, que eu jogo contra-atacando, nas horas importantes eu vou jogar contra-atacando. Então é manter o meu padrão nas horas que eu mais preciso. E aí sim, quando eu tiver uma margem no placar, um 7-0 e um break, 6-2, 2-0, 40-15. Às vezes eu posso tentar uma coisa diferente. Posso tentar variar, tirar um drop shot, uma curtinha, posso tentar ir à rede, eu posso tentar inovar um pouquinho, né? E variar um pouquinho para que o meu adversário também não encontre o meu padrão e fique sempre na dúvida. Então é importante que a gente jogue sempre com esses momentos, jogue com o placar o tempo todo, e daí sim, a partir disso, a gente vai bolando na nossa cabeça as táticas que a gente vai usar sempre no próximo ponto. E de que maneira que eu devo tentar jogar os pontos mais importantes, os pontos mais decisivos dentro do jogo de tênis? Na minha opinião, não é uma coisa certa, mas é da maneira mais simples possível. Tentar jogar dentro do que você faz melhor. Tentar jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque. Se eu gosto de comandar o ponto de direita, tentar jogar de direita. Se eu gosto de trocar mais bolas, eu tentar trocar um pouco mais de bolas. Se eu gosto de ser mais agressivo, eu tentar ser mais agressivo, mas sempre mantendo uma boa porcentagem. Não é hora de fazer loucura, não é hora de arriscar. A gente joga, o tênis é um jogo de porcentagens, e a gente joga para ganhar a maioria dos pontos, ou pelo menos os pontos mais importantes. Então, quando a gente tem um padrão, fica muito mais fácil de jogar esses pontos. A gente já sabe o que fazer, já sabe o que buscar, como jogar esses pontos. E muitas pessoas acabam fazendo o contrário. Nas horas, começa jogando redondinho, simples, o comecinho do jogo, aí quando aperta um pouquinho o placar, a pessoa começa a inventar. E daí ela se perde. É justamente o contrário. Às vezes ela tem que começar simples no começo do jogo, mas quando apertar, ela tem que continuar jogando simples. E só depois dela abrir uma certa margem para ela variar um pouquinho mais, fazer uma coisa diferente, atacar um pouco mais, tirar um pouquinho o ritmo do meu adversário. E daí sim eu vou ter uma possibilidade muito maior de ganhar os pontos e assim ganhar as partidas. Para que eu consiga jogar bem esses pontos importantes e decisivos, é fundamental que eu esteja com a concentração altíssima na hora de jogar. Então que eu consiga me concentrar ao máximo, tirar da minha cabeça o melhor nesses momentos, para que aí sim eu consiga jogar, ter clareza de como tentar jogar esses pontos. Qual padrão eu devo utilizar? E não ficar muito ansioso na hora de jogar esses pontos, porque assim eu vou acabar cometendo mais erros não forçados, nas horas mais decisivas, a cabeça escapa e daí aí é um ciclo vicioso que vai tudo para baixo. Então tenham um padrão, tentem principalmente nos momentos que vocês mais precisam exercer esse padrão, porque essa é a maneira mais eficaz aí para vocês conseguirem administrar bem o placar de uma partida de tênis. Então como eu devo treinar isso? O primeiro passo é a gente entender que 70% dos pontos duram menos que 4 bolas. Esse é o primeiro passo. Depois que a gente entender essa estatística que não é muito complexa, aí sim a gente vai para a prática. Então, a gente sempre tem que pensar numa progressão ou numa regressão. Então, uma progressão pode ser, por exemplo, eu treinar isso com drills, né? Então, eu saco, o meu professor lança a primeira bola e eu bato ela de forehand do outro lado. Depois, ou eu saco fechado, ele lança a primeira bola e eu bato ela de forehand no contrapé dele, na direita, cruzada. Com drills, situações fechadas, ou o meu professor saca, eu devolvo, ele lança outra primeira bola, por exemplo, do outro lado.
E daí eu tenho que correr e fazer uma boa primeira bola após a devolução. Então essa é a primeira maneira, com situações mais fechadas de drills ou exercícios com cesto de bolas. Na sequência, a gente pode treinar isso com bola viva, que a gente chama. O que é bola viva? Eu saco, o meu adversário devolve, eu bato a primeira bola e ele bate a primeira bola dele após a devolução. Com a mesma bola já existe uma troca de bolas, mas não é aberto ponto. Então esse já é um treino com bola viva, é uma situação um pouco mais real. O tempo da devolução já fica um pouco mais próximo do que acontece no jogo e isso acaba preparando a gente muito melhor para jogar os pontos. E a última maneira é literalmente jogar os pontos e tentar pensar isso e fazer isso bem feito durante os pontos, seja num treino ou seja numa competição. Então a gente tem uma progressão de como pensar e como trabalhar isso. Primeiro a gente tem que entender, depois a gente pode trabalhar com drills, situações fechadas, depois a gente pode trabalhar com bola viva e por último a gente trabalhar com situações mais abertas através da disputa de pontos. Não foi? Na verdade não. Isso eu já descobri alguns anos atrás, quando eu viajava com alguns atletas no circuito profissional e a gente acaba conversando com treinadores ali, a gente troca muitas ideias. Então, entre elas, essas estatísticas, às vezes, que maneira que a gente pode fazer para os nossos jogadores serem mais efetivos. E daí, conversando com muitos treinadores, eu acabei conhecendo um pouco dessas estatísticas e a porcentagem dos pontos até 4 bolas. E recentemente, um treinador que divulgou muito isso é um australiano que trabalhou com o Djokovic, que chama Craig Shaughnessy, que ele fazia parte estatística do Djokovic, trabalhou, se eu não me engano, 2 temporadas com ele. Hoje acredito que não esteja mais, mas é um treinador que popularizou muito esse tema das 4 primeiras bolas, como trabalhar, como treinar, como aproveitar isso da melhor maneira. Então eu já conheci um pouco da parte prática ali na conversa do dia a dia com os treinadores e depois estudei um pouco mais o que esse treinador australiano falava e realmente isso ajuda muito no trabalho do dia a dia e ajuda muitíssimo os jogadores a ganharem mais partidas. Então, como fazer para ganhar 90% dos jogos de tênis? É muito simples, é só você ser mais eficaz que o seu adversário nas 4 primeiras bolas, ou seja, ganhar mais pontos que o seu adversário nas 4 primeiras bolas. Se você conseguir fazer isso, você automaticamente vai ganhar 90% dos pontos. Então, como que eu faço isso? Treinando, trabalhando, tentando evoluir, botando minha cabecinha para funcionar nos pontos importantes, tendo um padrão de jogo, trabalhando, analisando, para que daí sim eu possa melhorar, evoluir e ganhar sim também 90% dos jogos que eu participar. Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Espero que as informações aqui tenham te ajudado de alguma forma ou venham te ajudar de alguma forma. E espero vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!